Então, bom dia a todos. Eu me chamo Andriele Capote e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a fisiologia da mecânica da respiração. Um tema muito importante quando a gente fala, então, dessa realidade que é os concursos de fisioterapia na área de respiratória. Então, esse tópico ele é tão importante para os concursos de fisioterapia respiratória, como também de UTI. É um tópico base para entender os mecanismos de como controlar ventilador e também técnicas para manobras de higiene brônquica, expansão pulmonar, também é a base para a gente entender um pouquinho disso. Eu me chamo Andriele Capote, sou mestre e doutora em fisiologia pela Universidade Federal do Paraná e eu sou fisioterapeuta também. Então, para a gente entender um pouquinho esse tema, a gente precisa relembrar o que é a respiração. Respiração é uma palavra que pode ser usada de duas maneiras dentro da fisiologia. A primeira delas é a respiração externa, quando a gente fala da troca gasosa que existe entre o meio externo e o meio interno. E o segundo tipo de respiração é a respiração celular. Então, aquele oxigênio que foi trocado, que entrou no sistema respiratório na respiração externa, ele vai ser utilizado pela célula. Então, isso é respiração celular. O oxigênio da respiração externa chegou nos tecidos periféricos e ali, então, ele vai ser utilizado. Isso é respiração celular. Porém, o tema da nossa aula é a respiração externa. Então, a gente vai focar em entender como que são os processos que levam a mecânica da respiração a acontecer e a troca ser efetiva dos gases pulmonares. Dentro da respiração externa, nós temos 4 principais eventos fisiológicos que norteiam esse caminho. O primeiro deles é a ventilação pulmonar. Então, a ventilação pulmonar é a renovação cíclica daquele gás alveolar, troca pelo ar atmosférico. Depois, então, acontece a troca gasosa entre o pulmão e o sangue, aquele oxigênio que foi trocado pela ventilação, ele vai ser, então, difundido a uma difusão de oxigênio e gás carbônico através dessa membrana alvéolo capilar, que nada mais é do que a membrana entre o alvéolo e o capilar, onde os gases vão difundir. O terceiro evento, então, é o transporte. Depois que esse gás, então, chegou no capilar, ele fez todo o caminho, segundo e terceiro. O terceiro passo dele é, então, o transporte através do nosso sistema cardiovascular até os tecidos que necessitam do oxigênio. Então, esse é o terceiro evento fisiológico. E o quarto é quando o transporte acontece, esse oxigênio foi transportado, chegou no tecido periférico, ele vai realizar mais uma troca. E nesse momento da última troca, então, acontece o quarto evento fisiológico, que é a troca gasosa do sangue para as células. Então, chegou o oxigênio no último tecido, que é o tecido necessário, que vai utilizar, então, o oxigênio como forma de metabolismo e fazer as funções celulares. Porém, o tema da nossa aula hoje vai abranger principalmente o primeiro, que é a ventilação pulmonar. Então, a gente vai entender como que ocorre a renovação cíclica do gás pelo ar atmosférico, desse gás alveolar pelo ar atmosférico. Vamos entender um pouquinho nisso. E nesse contexto, a gente entra no tópico da aula, que é a mecânica respiratória. Então, a mecânica respiratória nada mais é do que um evento, uma sequência de eventos que acontece para que aconteça o fluxo de ar para dentro e fora dos pulmões. Então, é uma sequência de eventos que busca, então, entender como que o fluxo de ar acontece para dentro e para fora dos pulmões. O primeiro evento, então, deles é uma contração muscular e relaxamento dessa musculatura, seguido de uma mudança de volume, né? Um gradiente de volume, seguido de gradiente de pressão ocasionado pela mudança de volume e, por último, então, resultante dessa sequência, o fluxo de ar que entra e sai nos pulmões. Para isso, nós vamos dividir a nossa aula em 3 grandes tópicos. O primeiro deles, então, falando sobre essa bomba muscular que gera gradientes de pressão. O segundo vai falar sobre o fluxo de ar que vai acontecer das áreas com pressão mais alta para as áreas de pressão mais baixa. E o terceiro, então, vamos falar um pouquinho sobre a resistência no fluxo
que pode ser ocasionada pelas vias aéreas. Então, a resistência vai alterar, sim, a mecânica respiratória. Vamos começar, então, pela primeira, que é a bomba muscular, que gera gradientes de pressão. O que acontece? Nós temos músculos respiratórios, né? Dentro deles, nós podemos dividir os inspiratórios e os músculos expiratórios. Quando a gente fala de inspiração, nós sabemos que a inspiração é necessária, é obrigatória uma contração muscular. Quem é o músculo, então, que contrai em todas as nossas inspirações? É o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Esse músculo aqui que nós vemos na tela como um músculo arqueado, né? Um músculo que possui uma cúpula. Esse músculo, então, ele tem uma inervação do nervo frênico e ele está presente em todas as nossas respirações voluntárias. Quando a gente fala de um paciente que foi por um ventilador mecânico, ele pode ou não estar utilizando essa musculatura, depende, então, da mecânica do modo ventilatório que ele está. Então, nós sabemos que o músculo diafragma participa, também sabemos que os escalenos são grandes aliados na inspiração, fazem elevação das costelas, junto com os músculos, os nossos intercostais, lembrando que na inspiração, quem realiza a contração é o intercostal externo. Então, uma grande pegadinha, no caso, é trocar dos músculos inspiratórios, colocar os músculos intercostais internos. Então, não caia nisso. Lembre que eles são os opostos. Inspiração, externos. Músculos intercostais externos. Então, esses são os nossos músculos da inspiração. A expiração, ela tende, em condições normais, sem o paciente em nenhum quadro patológico, ou também não realizando atividades físicas extenuantes, a musculatura expiratória, ela não é necessária, ela não é requerida. Porém, em casos patológicos, a musculatura é requisitada. E quem são eles? Os nossos músculos abdominais e os intercostais internos agora. Então, ficou bem claro que na expiração, quem realiza ajuda na expiração são os intercostais internos. Então, não caia nessa piadinha mais. Existe também, a partir dessa mudança, dessa contração, dessa inspiração, existe uma mudança decorrente da contração muscular. Então, a contração daqueles músculos inspiratórios gera uma alteração de volume na caixa torácica. Então, nós temos a nossa caixa torácica ali, e quando esses músculos contraem, eles realizam uma expansão, um aumento do volume dessa caixa torácica. Então, a inspiração, ela gera um aumento e lateral da caixa torácica. A caixa torácica, ela muda de volume pela contração muscular. Nessa primeira imagem, nós vemos, então, o diafragma e a caixa torácica em repouso. Quando o diafragma contrai, ele baixa aquela cúpula que nós vimos. Isso gera um aumento no volume torácico, e isso acontece durante a inspiração. Na inspiração, o diafragma contrai, então ele contrai na inspiração e ele relaxa na expiração, lembrem disso, gerando um aumento de volume nessa caixa torácica. Já na expiração, o diafragma relaxa. Quando ele relaxa, acontece a redução de volume na caixa torácica. Essa redução de volume vai levar o pulmão na posição de repouso, então, graças a relaxamento do diafragma. Essa alteração, então, de volume da caixa torácica, ela acontece. Então, uma bomba muscular, que foi a contração, gerou mudança de volume, e isso vai gerar também mudança de pressão. Como que isso acontece? Vamos entender, então, o segundo tópico. Acontece um fluxo de regiões de pressão mais alta para regiões de pressão mais baixa. Para a gente entender um pouquinho de como essa pressão é gerada, nós precisamos lembrar de uma lei muito importante, que é do fluxo global de ar, que sempre vai acontecer o fluxo de pressões mais altas, com pressões mais altas, para áreas de regiões com pressão mais baixa. Então, existe um fluxo de regiões de pressão mais alta para regiões mais baixas. Isso é lei. Então, a gente precisa relembrar a lei de Boyle, que ela fala, então, que a redução do volume aumenta as colisões e aumenta a pressão. Então, a gente imagina que nesse recipiente nós vemos, então,
um volume de 1 litro, e as bolinhas, então, estão batendo nas paredes mais lentas, porque elas têm mais espaço para bater. No caso, quando a pressão é inversamente proporcional ao volume, isso então vai ficar mais claro quando a gente vê essa imagem, onde há uma redução desse espaço. Aqui nós tínhamos 1 litro de volume, o volume então diminuiu pela metade, reduziu para 500 ml de volume. Essa redução de volume gera um aumento da pressão. As bolinhas batem, tem menos espaço para circularem, elas acabam batendo nas paredes e aumentando a pressão. Então, isso quer dizer para nós que quando há uma alteração de volume pulmonar, consequentemente, me leva a uma alteração de pressão dentro dos meus pulmões. Isso é muito claro e é muito óbvio quando a gente lembra, então, que eu preciso de pressão, alteração de pressão, para que o ar entre e saia dos meus pulmões. Então, se eu preciso de uma alteração de pressão, e eu sei que a pressão está relacionada com o volume, aquela imagem anterior que me mostrava que a inspiração e a expiração mudam o volume pulmonar, vai ser o ponto-chave para fechar a conversa, então, que a mudança de volume gerada por uma alteração muscular gerou uma alteração de volume que, consequentemente, gera mudança de pressão. E é essa mudança de pressão que é o ponto central da nossa conversa. Uma mudança de pressão nas pressões pulmonares vai fazer com que aconteça o fluxo de ar, que aconteça a ventilação pulmonar. Nós já sabemos que existem algumas pressões no sistema respiratório. A primeira pressão que a gente fala é a pressão alveolar, uma pressão dentro dos nossos alvéolos, e essa pressão ela aumenta e diminui com as nossas fases da ventilação, inspiração e expiração, e nas pausas entre esse movimento de inspiração e expiração, ela se iguala à pressão atmosférica. Aqui eu vou trazer a pressão atmosférica como zero, para a gente imaginar que no nosso ar ambiente nós temos uma pressão zero. Vamos trazer hipoteticamente essa ideia, que aí então a gente entende que numa pausa entre inspiração e expiração, a nossa pressão vai estar zero, e daí não entra e nem sai ar. Porém, durante o movimento de inspiração e expiração, essa pressão dentro dos alvéolos ela altera, e isso vai gerar então a alteração de fluxo de ar. A segunda pressão que nós precisamos ver é uma pressão entre as pleuras. Nós já sabemos que existem duas pleuras, pleura parietal e pleura visceral, e essas alterações, né, essa pressão entre as pleuras, ela sempre vai ser uma pressão negativa. Isso gera como se fosse um vácuo. Esse vácuo é o que permite que o pulmão, então, ele acompanhe, uma pleura acompanhe a outra. Esse acompanhamento das pleuras do movimento faz com que haja mudança de volume. Então, se essa pressão ela é negativa, durante as fases de inspiração e expiração, essa pressão que já é negativa, ela vai alterar ainda. Então, como que acontece isso? Nós temos a nossa pressão pleural, que está ali entre as duas pleuras, já é negativa. O que isso representa para nós? Representa que as pleuras vão estar acopladas, vão estar ligadas uma à outra devido a esse vácuo, que é uma pressão negativa. Por quê? Porque a pleura visceral, que envolve o pulmão, ela tem uma força de retração para colabamento. Já a pleura parietal, né, que é a pleura que acompanha a caixa torácica, que está conectada às costelas, ela tem uma força de expansão, uma força de retração, uma força de expansão, elas acompanham o movimento da caixa torácica graças a essa pressão que é negativa e deixa as duas pleuras sempre muito juntinhas. Caso eu tenha uma alteração, um pneumotórax, aqui no caso, que é uma facada, que aconteça uma facada e entre ar nessa região que tem uma pressão negativa, a força, então, de retração do pulmão vai vencer. Por quê? Porque essa pressão que era negativa, ela se torna zero, ela se torna a mesma da pressão atmosférica, entrou ar ali dentro. Isso vai fazer com que meu pulmão colabe, que a pressão negativa interpleural, ela não seja mais negativa. E isso, então, é um grande ponto a gente entender que a pressão pleural, ela é negativa. E uma alteração nessa pressão pleural vai mudar
o funcionamento pulmonar. Nessa imagem, então, fica bem claro a gente entender essas duas pressões, a pressão alveolar e a pressão pulmonar. Nós temos aqui esse gráfico aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho. Primeiro vamos ver as figuras. Nessa figura A, existe uma pressão aqui zero, que está no roxinho, que é o pulmão, vai ser a minha pressão alveolar. Já a pressão que está no amarelinho aqui, que é a minha pressão pleural, percebam que ela já é negativa no momento em repouso, nessa pausa entre o movimento inspiratório e o movimento expiratório. Quando eu faço uma inspiração, no momento de inspiração, eu aumento o volume da minha caixa torácica. Se eu aumento o volume, a gente tem que lembrar lá naquela relação, onde o volume é inversamente proporcional à minha pressão. Se eu tenho um aumento de volume e é inversamente proporcional, o que vai acontecer com a pressão? Vai cair. Então, quando eu faço inspiração e aumento o volume, eu tenho uma redução da pressão dentro dos alvéolos. Perceba que de 0 ela foi para -1. Quando ela cai para -1, o que acontece? A pressão está mais baixa que a minha pressão atmosférica, que eu falei que hipoteticamente nessa aula ela seria 0. Se diminuiu a pressão alveolar dentro dos meus pulmões, ela está mais baixa do que a atmosférica, então o ar vai querer entrar. Então essa diminuição da pressão, a pressão reduziu, o ar vai de onde está o fluxo mais alto, né, a pressão mais alta, para onde está com a pressão mais baixa. E o fluxo vai acontecer graças a essa diferença de pressão. Então, ele vai de onde está mais alta a pressão para onde está mais baixa. E durante a inspiração, a pressão alveolar, ela fica negativa. E a pressão intrapleural se torna mais negativa ainda. Então, o ar flui de fora para dentro dos pulmões. Já no movimento de expiração, então, quando o diafragma relaxa e a caixa, o volume da caixa torácica retorna ao movimento inicial, a pressão de dentro dos alvéolos, ela se torna maior do que a pressão atmosférica, que é 0. Então, tem uma diminuição do volume da caixa torácica, consequentemente, um aumento da pressão. A pressão nos alvéolos, ela fica positiva. Isso vai fazer com que o ar que está dentro dos alvéolos, ele saia, vai para a região que a pressão está mais baixa. Nesse momento, a pressão atmosférica, fazendo com que haja o fluxo de dentro para fora dos pulmões e aconteça a expiração. Beleza? Então, aqui nessa segunda imagem, nós percebemos que acontece uma mudança de volume. Em vermelho aqui a gente vê a mudança de volume em litros. Nós observamos o movimento de inspiração e expiração. Durante a inspiração, o volume pulmonar aumenta e na expiração reduz, como a gente já viu que acontece pela contração do diafragma. A pressão alveolar, durante o aumento do volume pulmonar, ela reduz, ela passa de 0 para -1. Já a pressão pleural, ela se torna mais negativa ainda, já era negativa, se torna mais negativa. Quando acontece o relaxamento do diafragma e a expiração, o volume nos pulmões diminui e a pressão, então, ela estava mais alta, então vai sair o ar, o fluxo vai acontecer de dentro para fora dos pulmões. E essa é a mecânica respiratória que a gente precisa lembrar. Então, nossas pressões geram, a alteração da pressão gera o fluxo para dentro e fora dos pulmões. Então, agora faltou o último ponto, que é relacionado à resistência. Quando a gente fala da resistência, nós precisamos lembrar do diâmetro das vias aéreas. Então, eu posso ter alteração do diâmetro quando eu tenho alterações, então, como muco, edema nas vias aéreas, em quadros patológicos, o movimento de alteração também na elasticidade e complacência pulmonar, lembrando lá, então, que a complacência é a capacidade do pulmão de estender, né, de expandir, já a elastância é a capacidade do pulmão de retornar ao tamanho inicial no movimento de repouso. Então, algumas patologias alteram a complacência, que é a capacidade de expansão, e outras alteram, então, a elastância. Lembrando que tudo isso vai alterar a resistência das minhas vias aéreas e, consequentemente, vai mudar a mecânica respiratória pulmonar.
certo? Então, a gente precisa lembrar agora disso, né, dessa revisão das vias aéreas, da resistência, para a gente conseguir responder algumas questões. Vamos ver, então, se a gente conseguiu entender um pouquinho sobre essa aula, revisando essa questão aqui de 2018. Então, falava que a pergunta era, a nossa questão é a seguinte: a respeito do funcionamento do sistema respiratório, assinale os itens e assinale a alternativa correta. Vamos ver, então, o que está certo e o que está errado. A troca de gases respiratórios ocorre por difusão através da membrana alvéolo capilar, certo? Certo, né? Então, acontece essa troca de gases por uma difusão através daquela membrana entre os alvéolos e o capilar. Vamos ver o que as outras, então, estão erradas, para a gente ter certeza mesmo que é essa? Até então, está parecendo que ela está correta. Letra B. A ventilação pulmonar é o processo pelo qual os gases são trocados entre a atmosfera e os alvéolos do pulmão. Até aí, tudo bem. O ar tem inexistência de diferença de pressão entre pulmões e atmosfera. Aí a segunda frase, então, acaba com o nosso pensamento. O ar, ele flui pela existência de diferença de pressão. Então, é necessário que exista uma redução de pressão ou dentro dos pulmões, ou que essa pressão aumente para que o ar flua de um lado para o outro. Então, a gente sabe que o nosso ar, ele flui das áreas de pressão mais alta para a pressão mais baixa. Então, errada, é necessário que exista uma diferença de pressão. Vamos ver a letra C? O ser humano respira quando a pressão de dentro dos pulmões é menor que a pressão do ar na atmosfera. E inspira quando a pressão de dentro dos pulmões é maior que a atmosfera. Prestem atenção, parece que está certa quando a gente lê muito rápido, mas a gente tem que lembrar que na inspiração, a pressão de dentro dos pulmões, ela está negativa, ela se torna negativa para que o ar entre. Então, quando a gente faz a contração do diafragma e aumenta o volume pulmonar, o que acontece, então, com a pressão lá dentro? Ela se torna mais negativa, porque pressão é inversamente proporcional ao volume. Nesse caso, então, está errada, porque a expiração, a pressão aumenta dentro dos pulmões, e na inspiração, a pressão diminui dentro dos pulmões. Errada. Letra D. Os músculos da inspiração são denominados passivos, enquanto os da expiração são os ativos. Resposta incorreta também. Nós sabemos que os músculos inspiratórios, eles são ativos em todas as inspirações, quando respiramos de forma voluntária, quando não estamos respirando sob influência de nenhum aparelho. Então, isso daqui está errado. Os músculos inspiratórios são ativos. Os expiratórios passivos, né? E muitas vezes eles só estão ativos ou em caso de exercício muito extenuante, ou então quando eles estão em situações patológicas, eles são ativos. Então, incorreta também. Letra E. Durante a inspiração profunda e forçada, os músculos acessórios da inspiração, tais quais o esternocleido, escaleno, peitoral menor, não possuem participação. Então, durante a inspiração profunda e forçada, eles estão ativos, eles participam da inspiração profunda. Muitas vezes, eu falei na aula, que eles não participam da inspiração breve, sem ser aquela inspiração muito profunda. Quem participa é o diafragma. Quando eu realizo inspiração profunda, ou estou realizando um exercício muito forte, ou então situações patológicas, aí os meus músculos acessórios participam. Do contrário, é só o diafragma. Certo? Então, fechamos. A questão A é a alternativa correta. Mais uma questãozinha aí para fechar o nosso conhecimento. O bom funcionamento da mecânica do sistema respiratório é fundamental para que a respiração e a ventilação ocorram de forma adequada. Com relação à biomecânica da respiração, a alternativa correta. Vamos lá ver. Então, a letra A é na inspiração, o diafragma sobe e o tórax aumenta seu diâmetro antero-posterior e látero-lateral.
Se a gente olhar muito rápido, a gente acredita que essa questão está certa, porque a gente sabe que o tórax ele aumenta o volume antero, posterior e lateral, mas o diafragma ele é uma cúpula em repouso. Quando ele contrai, que é durante a inspiração, ele rebaixa, né? Ele desce. Então, essa resposta está incorreta, porque o diafragma não sobe. Quando ele sobe, é um movimento de repouso. Na sua contração, ele desce, ele rebaixa a sua cúpula. Letra B. A presença de secreção pulmonar ou de broncoespasmo aumenta a resistência das vias aéreas. Então, a gente viu que secreção, muco, edema dentro das vias aéreas, dos brônquios, vai gerar, então, alteração na resistência. Quando eu tenho uma menor luz no meu brônquio, porque eu estou cheia de edema, estou cheia nessa região, vai sim aumentar a resistência nas minhas vias aéreas. O ar vai ter mais dificuldade de passar, então a resistência ela aumenta, certo? Então até agora essa é a nossa correta. Vamos só confirmar que as outras duas não estão corretas? A letra C, a inspiração é um ato ativo que depende da contração dos músculos intercostais internos e do diafragma. E acontece como consequência do aumento da pressão intrapleural. Vamos dar uma olhada, gente? A inspiração é um ato ativo, a gente concorda, que participa da contração dos intercostais internos e diafragma. Lembre, então, que eu falei que a inspiração, ela tinha uma grande piadinha nas nossas provas que a gente encontra. A inspiração, os músculos intercostais são os externos, não os internos. Então, aqui era uma pegadinha. Os intercostais internos participam da expiração e não da inspiração, certo? E também a segunda frase está errada, porque a inspiração ela não acontece devido a um aumento da pressão intrapleural, e sim de uma redução, certo, gente? Então tá errado, as duas frases têm inconsistências, não é o intercostal interno que participa na inspiração, e também a inspiração acontece por uma redução da pressão pleural, certo? E a última, a propriedade elástica do pulmão é a capacidade do pulmão encher e permanecer aberto. Isso não, isso daí é a complacência. A gente falou que a complacência é a capacidade de expansão e a elastância de redução. Então, também está correta. Logo, a nossa questão acertaria se a gente marcasse a questão de letra B, que a presença de secreção nas vias aéreas gera um aumento da resistência. E nisso, então, nós fechamos nossa aula aí de mecânica respiratória. As nossas referências foram esses livros que foram utilizados. Então, muito obrigada, pessoal. Boa sorte aí nas provas. E fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer pergunta em relação à nossa aula. Muito obrigada.